Opa, seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico, que é o Lucas então, e nesse vídeo nós vamos falar sobre um fundo, um fundo BB multimercado multigestor do Banco do Brasil, tá? Lucas, é um fundo novo? Não, não é um fundo novo, certo? É um fundo de renda de multimercado, no caso, aonde ele já tem alguns anos que ele está acontecendo, e esse tema de vídeo, basicamente foi sugerido aonde eu fui responder uma pergunta sobre o fundo BB Renda Fixa LP Lite, se não me engano é o nome, aonde um dos inscritos aqui me perguntou a respeito então desse fundo do multimercado, de multigestor, se valeria a pena ou não valeria a pena, e falar um pouquinho a respeito. Então eu decidi fazer esse vídeo para vocês, explicando então alguns pontos que precisa ser analisado antes de tomar uma decisão se utiliza ou não esse fundo como investimento. Não estou aqui para pegar e dizer você tem que fazer isso ou você não tem que fazer isso. Não. Simplesmente eu estou mostrando como é que funciona, como é que são as taxas, tudo certinho, como é que é a diversificação e dando a minha opinião. Ninguém é obrigado a seguir, cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, beleza? Então, peço para você apenas a moedinha de troca que é vir aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para você ser notificado quando estiver saindo vídeo novo. E lembrando, qualquer dúvida que ficar sobre o vídeo ou sobre investimentos, vem aqui embaixo, escreva suas dúvidas que eu estou lendo e respondendo vocês diariamente, beleza? Então, já vamos à tela, sem enrolação, Então, vamos falar sobre o BB, Banco do Brasil, multimercado, multigestor, então é um fundo, certo? Esse PDF eu coloquei ali no próprio Google, procurando como eu coloquei fundo MM, multigestor plus, acabou aqui aparecendo então o Banco do Brasil, multimercado multigestor, que é o mesmo fundo, Então aqui eu não vou aprofundar, fazer leitura com vocês, certo? Vou aprofundar, só olhar nos temas aqui importantes. Caso você queira, você procure o PDF, leia todo detalhado sem nenhum problema, tá? Então aqui esse PDF foi emitido aqui em novembro de 2022, temos que ter ciência dessa data, Estou gravando aqui o vídeo finalzinho, quase de janeiro de 23. Então aqui em novembro teve uma rentabilidade negativa, nos últimos 12 meses, levando em consideração novembro de 22 a outubro, eu acho que é outubro ou dezembro de 21, enfim, acho que dezembro de 21 a novembro de 22, deu os 15,95, tá? Aqui mostra então a rentabilidade comparando com o CDI. O CDI foi aumentando conforme a taxa CDI foi aumentando, Então o CDI parou aqui em 11,26 que eles estavam mostrando, mas o CDI foi aumentando mais, E vem aumentando mais porque a taxa Selic está mais elevada. E aqui mostra a oscilação do multimercado multigestor, então que ele vai oscilando, vai subindo, e aqui demonstra que está acima do CDI, E aí aqui nós temos então que em 2022 o fundo estaria fazendo 14,75, o CDI no momento estaria com um acumulado de 11,12, dando então o fundo fazendo 133% CDI. Mas Lucas, isso é bom, não é? Se mantivesse essa sequência seria bom, ok? Mas calma. Então nos últimos 12 meses tinha os 15,95, como foi mostrado. Aqui ele mostra mês a mês, então por exemplo, de dezembro de 21, 1, depois 1,58, 1, 2,92, 1,27, 1 e assim sucessivamente. Aqui mostra o CDI é sempre constante, e vem subindo, porque a taxa CDI vem subindo, e aqui o próprio fundo ele vai oscilando. Por que ele vai oscilando? Já vamos ver ali o motivo, tá? E aí nós temos aqui os anos, por exemplo, você repara que em 2009 nós tivemos que esse fundo rendeu 8%, comparado a basicamente 6% do CDI, beleza. Em 2020, que nós tivemos a redução drástica, da taxa Selic por conta da pandemia, enfim, tivemos 3,21% no fundo, 2,77% no CDI. Então continuou ganhando. Entretanto, em 2021, o fundo fez 1,79% e o CDI 4,40%. Então aqui o fundo ganhou em 2019 e em 2020, porém perdeu em 2021 e tudo indica que ganhou em 2022, ok? Então isso quer dizer que esse fundo vai sempre entregar um resultado maior que o CDI? Não, não sempre. Mas ele tende
acontecer isso, mas não vai ser sempre, certo? Então tem que considerar isso. Vamos continuar aqui. Aqui ele vai falar um pouquinho sobre o cenário, certo? O cenário de inflação, o cenário da Europa, da China, Estados Unidos. Você pode depois ver com detalhe aqui. Aqui vamos agora na diversificação então desse fundo, onde nós temos então 67,34% das cotas, né, do dinheiro do fundo investidos em cotas de fundo. Fundo o quê? Fundo multimercados, ou seja, vários mercados, então está em vários mercados, tá? Então entra aí o mercado de ações, né? Entra também mercado de câmbio, entre outros, além de renda fixa. Então ela é uma diversificação em fundos, né? Em cotas de fundos aí no caso. 19,42% em LFT, que é o que? Tesouro Selic, ok? Então aí está no Tesouro Direto, lá no Tesouro Selic, 19,42%. 7,2% é operações compromissadas de over, né? Que é o Selic over aí no caso. 7,2%, beleza? 4,56% é em letra financeira não ligada. O que seria esse não ligada? Que não é ligado ao próprio Banco do Brasil, né? Provavelmente seja por conta disso. Então, letra financeira, ok, tem uma rentabilidade também boa. 1,2%, que é uma porcentagem considerada até ok, né? Baixa também, de debêntures. Por quê? O pessoal ficou muito com medo aí de debênture agora por conta da Americanas, né? Basicamente decretar falência, né? E isso afetou vários fundos de investimentos por conta da debênture, que vários deles tinham, né? E eram credores da Americanas. E 0,29 entra em outros tipos de investimentos. Então, analisando aqui a diversificação desse fundo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, e aqui eu não sei se entra 1, 2, 3, enfim, vamos por aí umas 7, 8 diversificações, né, de investimentos diferentes dentro desse fundo, aonde, como falei para vocês, tem um risco, e já vai ter no próprio PDF indicando sobre o risco, como ele utiliza aqui, basicamente 2/3, né, 2/3 daria 67%, basicamente. Ele tem um pouquinho mais, então mais que 2/3 do fundo é aplicado em cotas de fundo, ou seja, que tem um risco maior. O LFT, a operação over, letra financeira e debênture tem um risco um pouco mais baixo. Esses três têm um risco um pouco mais baixo, esse tem um risco um pouquinho maior e esse aqui tem um risco maior ainda, ok? Então tem essa questão. Agora aqui ele vai mostrar então os indicadores e projeções, né, do BBA7 para esse fundo, lógico, lembrando para você que foi feito em novembro de 22 esse PDF, então aqui ele vai mostrar alguns numerozinhos, tudo bem? Vamos vir aqui para baixo, agora onde mostra o seguinte, informações sobre o risco, né? O próprio risco que está marcado aqui como médio, tá? Médio está quase no nível 4 de risco. Quando é um investimento de renda fixa, por exemplo, CDB, LCI, LCA, enfim, o risco é aqui, 1. Tá? Aqui o risco está em 4 desse fundo. Por quê? É um multimercado. Multimercado o que é mais que um mercado diferente. Então não é só renda fixa, é renda variável, é câmbio. Então lógico que o risco é um pouco maior. E pode entregar maiores resultados, como também pode entregar menores resultados do que o próprio CDI. Variação então da confiança aqui 95%, ele mostra um pouco. Volatilidade no ano 2,37%. Nos últimos 12 meses, 2,44%. Retornos positivos no ano, 64% das vezes, né? Índice de Sharpe, 1,44%. Então, 64% das vezes teve retorno positivo. 36%, consequentemente, a diferença, negativo. Entretanto, ele se saiu positivo dentro do ano. Mas isso é relacionado ao risco. Aqui ele mostra, então, a volatilidade um pouquinho, certo? Aqui a questão da evolução do patrimônio, então você pode ver, vamos supor aqui é 24 de maio, ó, mais ou menos aqui. Então ele foi ao longo do tempo subindo e crescendo um pouco, mas está agora basicamente meio estagnado, né? A evolução do fundo. Aqui ele diz que nos últimos 12 meses teria 53 milhões dentro desse fundo, ok? E vamos ver aqui para baixo, então, ele dá a indicação então, do CNPJ do próprio banco, o início do fundo que foi em 2017, a tributação, a questão de longo prazo, ou seja, quanto mais tempo passar, menor será a alíquota de imposto, que no caso vai ser 15%,
A classificação então pela CVM, né, que controla então o mercado aí, multimercados, controla também lá as ações, fundos imobiliários, entre outros, ETFs e outros. É a CVM então que cuida. Classe da Ambima então de multimercados dinâmico, né, então varia aí. E aqui tem um número do ISIN no caso, tá? E aqui nós temos então a aplicação inicial é 1 centavo, a aplicação adicional também 1 centavo, resgate mínimo também 1 centavo, saldo mínimo 1 centavo também. O horário de limite, né, para você tanto sacar como investir é 1h da tarde. Se você fazer depois disso, vai para o próximo dia, certo? Cota de aplicação D mais 0, ou seja, no mesmo dia, né? Lógico, respeitando o horário aqui. O resgate também D mais 0, ou seja, no mesmo dia, respeitando o horário. Crédito do resgate D mais 1, então no dia seguinte. Aqui que está o pulo do gato, que é um custo elevado. Por quê? Taxa administrativa, ou seja, a taxa que cobram para custear, né, para fazer a administração desse fundo, ou seja, administrar o seu investimento. 1,8%. Isso aqui é muito elevado, essa taxa. Taxa de 1,80 é muito elevada. Isso é o ano fixo, indiferente do resultado. É fixo, 1,80. Certo? Ok. Taxa de performance. Outra taxa que é o quê? Aí está aqui embaixo, ó, do que exceder o CDI. Isso quer dizer, Lucas, então que vamos pegar a calculadora aqui no caso. Vamos supor que se eu tive 15% nesse fundo e o CDI foi 13%, beleza, a diferença foi 2%. Desses 2% você vai pagar mais 20%, ou seja, colocando mais 20% aqui, daria 0,4%. Ou seja, esse 1,8 mais aqui os 20% pode se tornar às vezes 2%, 2,2%, 2,5%. Aonde, se você for pegar aqui no próprio cálculo que eu mostrei para vocês, né, que eu coloquei aqui o 15 menos 13, dá a diferença de 2. Né? Então nós temos aqui, nesse caso, o Tesouro Selic estaria rendendo 13,60. Beleza. Porém eu tenho aqui, né, deixa eu fazer o contrário. Vou colocar aqui os 15%. Vamos supor que esteja dando 15%. Cadê? Onde que estava aqui? Ó, 14 e pouquinho. Mostrava aqui, ó, 15,95. Tá? Então vamos supor 15,95. Vamos largar lá embaixo. Aqui. Então eu tenho 15,95. Beleza. Aí eu pago. Eu vou descontar aqui o Tesouro. O Tesouro Selic, que seria o CDI aí basicamente, dá 2,35. Desses 2,35 eu tenho 20% de imposto, 0,47, mais 1,80. Então agora nós vamos fazer a seguinte conta. Pega os 15,95, certo? Menos o 1,8, que é a taxa administrativa. Tá? Não está tudo em porcentagem, então eu vou diminuir. Menos o 0,47, que é o quê? Os 20% de performance acima do CDI, dando 13,68. Nesse caso, 13,68. Quanto é o meu CDI atual? 13,65. Então nós tivemos uma pequena diferença. Ah, Lucas, mas o CDI está nesse momento agora. Ali ele mostra que o CDI esteve em 12%. Tudo bem? Então vamos fazer a conta dos 12, daria 13,68, que tinha dado o resultado, certo? Menos os 12, né? Daria uma diferença de 1,68 então, certo? Então dá uma diferença pouca, eu acho uma diferença muito pouca. E o risco muito alto, tá? Porque é um risco multimercado, então nós estamos falando de mais de um mercado de ações, mercado de fundos imobiliários, mercado de cotas, né, dos ETFs, mercado de câmbio. Então nós estamos falando de vários mercados onde tem um risco maior, que foi mostrado ali para vocês, e a rentabilidade para esse risco maior que você vai ter que assumir, a rentabilidade, a diferença se torna pouca, né? Por exemplo, se você for buscar um investimento que te dê, vamos supor o Sofisa, que é 110% CDI. Eu tenho aqui 1,1 vezes o CDI de 13,65, eu tenho basicamente 15. Então teria uma rentabilidade igual ou melhor, sendo que está numa renda fixa mais seguro,
com menor risco. Então, por isso eu acredito que esse fundo não vale a pena. Na minha opinião, não vale a pena, eu não utilizaria. Mas, claro, cada um é livre para fazer o que bem entender. Quer diversificar seus investimentos e quer utilizar esse fundo? Fica à vontade, não tem problema nenhum, beleza? Lembrando, caso você queira aprender sobre educação financeira, sobre investimentos, renda fixa, renda variável, criptomoedas, investimentos sobre terrenos, sobre imóveis também, confira o primeiro link da descrição, beleza? E lembrando, peço para você dar o like, curtir o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber notificação de quando estiver saindo vídeo novo. E qualquer dúvida que ficou sobre o vídeo ou sobre investimentos, escreva suas dúvidas nos comentários. Eu estou lendo e respondendo todos vocês. Um grande abraço então e até o próximo vídeo.